Pastor ou líder deste movimento da Igreja Emergente. Ele acabou de escrever um livro chamado O Amor Vence, e é um livro sobre a vida eterna. Ele defende uma posição mais ou menos universalista, o que significa que todos serão salvos, então, no final, todos irão para o céu. Isso gerou uma controvérsia entre os cristãos, pois muitos de seus colegas evangélicos dizem que isso não é um ensino bíblico. A Bíblia é muito clara sobre a existência do inferno, o perigo dele, etc. E então, essa controvérsia chegou ao site da CNN, o que achei interessante, provando que o inferno, desculpe o trocadilho, ainda é uma questão que pega fogo na cultura. Não é uma questão nova, é uma questão muito antiga dentro da teologia cristã, embora possa surpreender e desanimar algumas pessoas. A figura bíblica que mais fala sobre o inferno é Jesus de Nazaré. Então, olhe no Novo Testamento, você encontrará muitas referências ao inferno nos lábios de Jesus. Ele adverte repetidamente sobre o Geena e seu fogo eterno. Pense na parábola de Lázaro e do homem rico, onde o homem rico é separado por um abismo infinito do seio de Abraão. Pense em Mateus 25, que é uma parábola surpreendente, onde Deus separa as cabras das ovelhas e fica bem claro que algumas vão para um castigo eterno. Então, não tiramos essa linguagem do inferno do nada. Ela vem do próprio Jesus, à medida que a tradição se desenvolve. Vemos essa questão debatida de um lado para o outro, com muitas posições diferentes. Tendo vivido no terceiro século, um dos maiores teólogos de toda a tradição, Orígenes de Alexandria, defendeu uma posição não muito diferente da de Rob Bell. Orígenes afirmou que, no final, talvez após um longo período de provação e teste, mas no final, todos serão salvos, incluindo os anjos caídos, incluindo o próprio Satanás. Essa posição é chamada de apocatástase em grego, significando restauração. Todas as coisas seriam restauradas no fim dos tempos. Bem, a Igreja condenou a apocatástase, dizendo que não levava o inferno a sério o suficiente. Em reação a Orígenes, alguém como Agostinho de Hipona, o grande bispo e teólogo do V século, surge. Agostinho tinha uma abordagem muito mais pessimista para essa questão. Ele disse que o pecado original resultou no que ele chama de massa danada, o que significa massa condenada. Portanto, toda a raça humana basicamente merece o inferno, mas Deus, em sua infinita e insondável misericórdia, escolhe um punhado de almas da massa danada e as salva. Então, isto é bastante sombrio, não é? A maioria das pessoas sendo condenada. O que Agostinho claramente pensa, embora me seja difícil admitir isso, o meu grande herói Tomás de Aquino pensa também, é amplamente agostiniano em sua visão do inferno. Ele também pensa que a maioria das pessoas será condenada. Na verdade, Aquino chega a dizer que parte da alegria do céu é ver o sofrimento dos condenados, porque você vê o quão justo é Deus. Bem, ok, eu amo Tomás de Aquino, mas essas são visões bastante sombrias sobre a questão. Agora, chegamos ao século XX, e o grande teólogo protestante Karl Barth, um dos mais influentes teólogos modernos, adota uma posição não muito diferente da de Orígenes. É praticamente uma posição universalista, de que na cruz de Jesus todas as pessoas são salvas. E o trabalho da Igreja é anunciar esta boa nova ao mundo. Um de seus colegas, um suíço e amigo seu, era Heinz Urs von Balthasar, o teólogo católico. Balthasar absorveu muito do espírito de Barth, reagindo contra essa visão agostiniana e tomista bastante sombria do inferno. Balthasar disse, podemos razoavelmente esperar que todas as pessoas sejam salvas. Você vê o que ele está fazendo? Ele está recuando de Barth e Orígenes, e de uma posição de apocatástase completa de que sabemos que todas as pessoas serão salvas. Não, não sabemos disso, mas podemos razoavelmente esperar que todas as pessoas sejam salvas.
Por quê? Por causa dos fatos dramáticos que Deus fez através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Deus enviou seu Filho até os limites do abandono divino, para trazer de volta a vida divina, todos aqueles que haviam se afastado muito dela. Essa é a maneira como ele lê a redenção. Isso é muito poderoso, que Deus Filho foi até os limites, mesmo no pecado e mesmo na morte, para trazer de volta o mundo inteiro. Por causa disso, podemos razoavelmente esperar que todas as pessoas sejam salvas. Sabemos disso? Não. Por quê? Porque a liberdade humana ainda pode resistir até mesmo a esse ato acrobático de amor. Minha própria visão, tendo examinado essa grande tradição, é que Baltazar está praticamente certo. Acho que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Deus foi até os limites do abandono divino para trazer essa salvação. Pode ser resistida? Sim, e é por isso que temos que manter a existência do inferno, pelo menos como uma possibilidade. Veja, o inferno ou a geena, o fogo, tudo isso são metáforas espaciais e visuais, para o estado de profunda solidão, que vem de ter rejeitado o amor divino. É assim que eu colocaria. O inferno não é tanto um lugar. Usamos metáforas espaciais para ele. É mais uma condição, é um estado de ser, é ter rejeitado em liberdade o amor divino, isso resultando numa terrível solidão. Temos que aceitar a possibilidade do inferno, temos que aceitar a existência dele, como uma possibilidade, por causa da liberdade humana. Mas algum ser humano está no inferno? Não sabemos, não sabemos. A Igreja nunca declarou sobre isso, e podemos orar para que todos sejam salvos e até podemos razoavelmente esperar que todas as pessoas sejam salvas. Então, é um universalismo, se você quiser, mas não do tipo de Orígenes, Barth ou Rob Bell, onde sei que todos serão salvos. É uma esperança razoável teologicamente fundamentada de que todos poderão ser salvos. Sabendo disso, deixe-me dizer uma palavra sobre C.S. Lewis, porque ele tinha uma das melhores imagens que conheço para o inferno. Ele disse que a porta do inferno está sempre trancada por dentro, não por fora. Não é tanto que Deus mande alguém para o inferno, e depois tranque a porta, mas nós mesmos nos mandamos para lá. Se alguém está no inferno, ele ou ela se mandou para lá, e trancou a porta. Já usei a imagem antes do céu como uma grande festa, uma participação da vida divina, para a qual todos são convidados. O inferno seria o estado daquela pessoa, que se encolheu no canto, e se recusou a participar da festa. Ele se trancou nesse lugar escuro, triste e solitário, não tanto enviado lá por um Deus vingativo, mas um exílio autoimposto. Esse é o inferno como uma possibilidade. Então um último pensamento. O inferno, você poderia dizer, é um corolário de dois ensinamentos mais fundamentais, a saber, que Deus é amor e que somos livres. Você pode confiar nesses dois, e acho que todos querem aceitar isso, que Deus é amor, e que somos livres. Se ambos são verdadeiros, você tem que ter o inferno como uma possibilidade, porque o amor divino pode ser rejeitado em nossa liberdade. Quando é rejeitado, causa dor, sabe? É tão simples quanto isso. É por isso que Lewis diz novamente que o amor de Deus acende os fogos do inferno. O que ele quer dizer é que o amor de Deus, resistido, dói, nos machuca, mas não é uma imposição arbitrária, é um exílio autoimposto. Acho que essa é a melhor maneira, da perspectiva católica, de entender essa complexa questão do inferno e da salvação. Em última análise, podemos razoavelmente esperar que todas as pessoas sejam salvas.